Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Segunda-feira. Vamos seguir adiante no dia a dia de Jesus até a sua ressurreição nesta Semana Santa. Portanto, segunda-feira e o que aconteceu nesta segunda-feira com o nosso Salvador. Pela manhã, eles saíram de Betânia e se dirigiram novamente a Jerusalém. Dois acontecimentos são marcados nesta segunda-feira. Primeiro, a figueira e depois a entrada de Jesus no templo. Tudo isso descrito em Marcos capítulo 11, descrito em Mateus capítulo 21 e também em Lucas 19. Vemos, meus irmãos, pelo caminho que os discípulos estavam com fome e ao avistarem uma figueira repleta de folhas, perceberam que ela não possuía frutos. Jesus, então, no único momento em que ele determinou a destruição de algo, em seus 3 anos de ministério, Jesus não havia amaldiçoado, não havia deixado de abençoar, Jesus não havia proclamado no sentido de determinar no mesmo momento a destruição de algo. Mas naquele momento Jesus então diz que e determina que daquela árvore nunca mais brotaria um fruto. Isso, meus irmãos, na verdade foi ali uma analogia que Jesus encontrou com a vida espiritual de Israel. Embora Israel fosse uma árvore do Senhor, uma árvore cuidada e tratada pelo Senhor, uma árvore que ao longo de toda a sua história teve a proteção do Senhor, recebeu sol e chuva do Senhor, Israel não produzia frutos, essa árvore não produzia frutos. Então Jesus já está ali proclamando um futuro terrível para a nação de Israel. Eles deixariam de ser privilegiados na sua comunhão com Deus. E Jesus abriria, portanto, a participação, como uma boa figueira, ele abriria a participação de outros na vida com Deus. Jesus, então, ele está ali tratando de uma analogia em relação a Israel e abrindo passagem para os gentios, que nós vamos ver mais à frente nas epístolas, os gentios viessem a participar da salvação. O primeiro ato de Cristo, então, neste dia foi amaldiçoar aquela árvore, para que ela não desse mais frutos, numa analogia do que aconteceria futuramente também a Israel. O segundo ato de Jesus, meus irmãos, foi entrar no templo. E ali no templo o que ele viu era um lugar de negócios, um lugar onde as pessoas vendiam animais defeituosos para serem colocados, para serem oferecidos nos sacrifícios registrados lá no Pentateuco. Então naquele momento, ele derrubou, ele tirou, expulsou aqueles mercadores ali do templo e ele restabeleceu a função principal da casa do Senhor, como já estava determinada nos profetas. Aqui é a casa de oração. Aqui é uma casa onde as pessoas buscam a Deus em oração, é uma casa onde as pessoas louvam ao Senhor em oração. É, portanto, um lugar de bênção e não um lugar de negociata. Nós, trazendo um pouco para o nosso tempo, meus irmãos, o que vemos nos dias de hoje, muitas igrejas sendo casas de negociatas políticas, casas de corrupção. Vemos, infelizmente, muitas igrejas que trabalham num sistema empresarial, onde elas buscam lucro, onde elas buscam enriquecimento, onde elas buscam a todo custo, até mesmo ao custo da vida espiritual do seu povo, buscam riquezas para as suas lideranças, para aqueles que conduzem os seus trabalhos. Portanto, Jesus já estava ali, de certa forma, trazendo à tona um futuro negro para algumas igrejas, no sentido de que vários seriam os ministérios que se levantariam exatamente para um enriquecimento, para a corrupção, para
negociações políticas. É evidente que o sistema de negócios políticos fora da igreja, reuniões empresariais fora da igreja, no contexto da sociedade, não há nenhum tipo de problema. Mas a igreja é um lugar de adoração ao Senhor, a igreja não é um lugar de negociações políticas, a igreja não é um lugar de venda de bênçãos, a igreja não é um lugar. A igreja é a casa de oração, como o próprio Senhor Jesus ali determinou, segundo já estava escrito nos profetas. Portanto, meus irmãos, temos esses dois episódios, episódio da árvore bonita, boa de se ver, mas que não produzia frutos. E Jesus, então, amaldiçoou esta árvore numa analogia do que viria a acontecer também com Israel, uma árvore frondosa, uma árvore rica em suas folhagens, em sua beleza, mas não era uma árvore frondosa, não era uma árvore que dava frutos. Portanto, numa analogia, entre aspas, Jesus, ele amaldiçoa esta árvore e diz que, infelizmente, Israel não produz frutos e, por isso, deixariam de ser privilegiados como herança do Senhor, dando lugar à entrada dos gentios. E já haviam sinais no Antigo Testamento da aceitação de gentios como povo de Deus. E aqui estamos nós, a igreja, enxertados na videira, enxertados na árvore frondosa que é Jesus. E no segundo momento, a sua entrada no templo, restabelecendo o objetivo principal do templo, que é ser casa de oração. A igreja, meus irmãos, é uma casa de oração, é uma casa de louvor, é uma casa onde nós aprendemos a palavra e louvamos e agradecemos o nome do nosso Senhor Salvador. Assim, então, portanto, vai terminar este segundo dia, esta segunda-feira, com esses dois acontecimentos na vida de Cristo e de seus discípulos. Senhor, obrigado por tua palavra que nos revela a obra de vida, morte e ressurreição do teu Filho. Abençoe o teu povo nesta Semana Santa, Senhor, que possamos nos aproximar mais ainda de ti nesta semana. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã, seja com eles em tudo que eles vierem fazer. É o que eu te peço e assim oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.